3 minutos. Gente querida, do meu coração, a paz. Eu quero ler com vocês um texto hoje que, eu vou confessar, ele me acompanha nos dias de angústia. É um texto que eu lembro dele pelo menos umas 3 vezes na semana. Umas 3 vezes, 4 vezes, às vezes todo dia eu trago ele no meu coração. É um texto que o dia que eu entendi e passei a aplicar, a minha vida mudou, cara. Eu gosto muito de teologia prática, tá? Eu gosto muito de pegar o teórico, né? Pegar a doutrina, a teologia e aplicar na prática. Por quê? Porque se você vive uma teologia simplesmente de escritório, a tendência é que você seja uma pessoa fria, uma pessoa infrutífera, uma pessoa triste, uma pessoa chata. Mas você sabe explicar os temas bíblicos com uma profundidade que, gente, se você aprofundar mais, você acha pré-sal. Gui Gouveia, amo você, meu querido. Um dos grandes homens de Deus que eu ainda confio nessa terra. A Ana Luísa disse que eu parei de falar trouxa, trouxa, trouxa. Ô, Ana, para de ser trouxa, 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 pelo amor de Deus. Mas tem cara, velho, que ele aprofunda na teologia, que ele encontra até petróleo. Mas não ama, não é capaz de amar, não é capaz de ter, sabe aquele cheiro de ovelha? Eu não tô falando de cheiro de suor, não. Tô falando de cheiro de ovelha de Cristo, aquele cara que você dá vontade de dar um abraço. É prazeroso estar junto. Não é, mas sabe explicar a Bíblia inteira. E o outro extremo, cara, é aquela pessoa que é pura labareda, que é Pentecoste, canela de fogo, varão do movimento, reteté do Jeová. A pessoa parece pastel de feira. Um pastel de feira, se você pede um de carne moída, não vem nada de carne, vem só óleo. O bagulho é só óleo, só unção. Mas não tem conhecimento, é infantil, é emocionaloide. A emoção mexe com ela, mas quando a emoção acaba, ela não tem firmeza nenhuma. A pessoa, ela vai no culto, ela cai, ela rodopia, ela grita, ela gira, ela profetiza, mas ela não consegue mudar a vida. Não muda a vida dela, não tem conhecimento da palavra. Ai, cara, é ruim ter corona, né? Mentira, graças a Deus eu não tô, não. Então, eu gosto de juntar os dois. É o conhecimento da escritura com a vida prática, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida com a teologia aplicada. Você não é nem infantil e nem cético. Você não é nem criança emocional e você não é nem aquele cara teólogo de escritório. A gente junta na prática. Esse é um texto que, se você ficar só no ensino, não vai mudar a sua vida. Mas se você passar a aplicá-lo na sua vida, em todas as áreas, vai mudar tudo. Eu quero começar lendo com vocês a base. A base da nossa palavra hoje está em Lucas no capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu vou ler e vamos comentando e vamos junto. A paz, Rabi. Nunca me chamaram de Rabi. Já me chamaram de Rabicó, mas Rabi ainda não. Lucas capítulo 5 diz assim: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago chamado Genezaré. E viu estar 2 barquinhos juntos à praia do lago. E pescadores desceram do barquinho e estavam lavando as redes. Ele entrou em um dos barcos, que era o de Pedro. Aqui está falando Simão, porque é o nome dele. O nome dele é Simão Pedro, ou em grego Cefas. E pediu-lhe que afastasse um pouco o barquinho da terra. E, sentando-se ali, ensinava a multidão de dentro do barco. Então nós temos aqui um cenário onde nós temos uma praia com uma multidão, nós temos um barquinho um pouco afastado com Jesus e Pedro, ok? E olha que interessante. E quando Jesus acabou de falar, disse a Pedro: Pedro, vá para o mar alto, vai lá para o alto mar, vai lá para o fundão. Lembra na época que você estava na piscina e a sua mãe falava: não vai no fundão, desobedece, vai lá, se afoga. Quando Jesus vira para Pedro e diz: vai lá para o fundo, Pedro. Jesus, ele tira Pedro do lugar onde ele falava com a multidão e ele leva Pedro para um lugar onde ele ia falar só com Pedro.
É interessante porque isso aqui demonstra que, dependendo do seu interesse e da sua busca, do seu nível de maturidade, é um nível de revelação que Jesus tem. Para a multidão era na praia, para Pedro era no mar fundo. Você consegue entender? Como Jesus ele não se revela da mesma maneira para todos. Jesus ele tem maneiras diferentes de se revelar dependendo do tamanho do interesse. Pedro era muito mais interessado que a multidão, por isso Jesus pega Pedro e fala, vamos para o fundo. Aqui no raso é onde eu falo com multidão, mas lá no fundo é onde eu falo com os meus. Tanto que você vê que Jesus não dá nome para a multidão. Olha quem está aí, Dionei, o mestre, te amo. Pior que a pessoa quando ela chega e dá um oi, ela se lasca, né? Porque ela chega, dá um oi, a pessoa que está fazendo ao vivo viu que ela entrou, aí se a pessoa precisar sair, ela fala, meu Deus, agora lascou, porque, né? Ele viu que eu entrei, se ele vê que eu saí, tô brincando, gente, sai a hora que precisar, tá bom? Interessante que a multidão não tinha nome. Jesus não chama a multidão de nome, mas Pedro recebe nome. Você vai ver, por exemplo, em Atos 17, que depois que Paulo termina a pregação em Atenas, para a multidão ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, sobre o Deus desconhecido, né? É interessante que você encontra 3 respostas. Uma, é um louco e a pessoa vai embora. 2, interessante, ouvirei outra vez. E 3, quero saber mais disso agora, isso me interessa. A primeira e a segunda pessoa, a Bíblia não fala o nome, mas a terceira pessoa, as que se interessaram, a Bíblia dá o nome de uma por uma. Interessante, né, Linéia? As pessoas que se interessam por Jesus, as pessoas que ouvem a voz do bom pastor e o seguem, eu tô engasgando hoje, credo. As pessoas que ouvem a voz do bom pastor e o seguem, ele as conhece pelo nome. Quer ver que texto lindo? Isaías 43, deixa eu ver se eu não estou enganado. É isso mesmo, ó. Agora, assim diz o Senhor que te criou. Isso aqui é uma figura do criar, não na barriga da nossa mãe, mas isso aqui é uma figura do criar através da escolha da salvação. É quando você foi gerado de novo, você foi feito filho. Antes éramos criaturas. Nascidos de novo em Cristo, somos filhos. Sendo filhos, recebemos nome. Assim diz o Senhor que te criou. Uma figura da cruz. Ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Isso aqui é uma figura do povo dele, da igreja. Não temas, porque eu remi. O que é remi? Paguei a tua conta. Paguei a conta que você não podia. Te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Então, cara, quando Deus ele dá nome, quando ele chama de dele, quando ele fala meu povo, ele conhece você pelo nome. Ele conhece teu nome, ele conhece tua história, ele conhece tua dor, ele conhece tua aflição, tua necessidade. Tem pessoas que oram para Deus, contando para Deus as coisas como se Deus não soubesse. Você não precisa contar para Deus como se Deus não soubesse. Você confessa para Ele, desabafando, mas você não precisa contar para Deus o que está acontecendo como se Ele não soubesse, se precisasse informar. Você não precisa fazer isso. Quando você for orar, você clame a Deus pelas promessas dEle, que você vai ver como vai ser uma oração muito mais eficaz. Às vezes eu fico, Senhor, está acontecendo isso. Não como desabafo, mas como eu querendo explicar para Ele a situação. Ele não precisa, velho. Quando você vai ver as orações das pessoas na Bíblia, assim, né? Quando eles descrevem a situação, é quando eles estão orando na frente de multidão, né? As multidões precisam saber o que está acontecendo, eles oram de voz alta descrevendo. Mas quando é com eles, eu acho o máximo, eles trazem as promessas. Vou pegar um exemplo, Davi. Senhor, né? A gente estava lendo ontem aqui em casa, na célulazinha aqui em casa, Daniel capítulo 9. Ele começa a orar assim: Senhor, o Senhor que é bondoso, amoroso, maravilhoso, e que guarda as suas alianças, que guarda as suas promessas. Ou seja, ele traz, é como se ele trouxesse para a própria alma as verdades que Deus já sabe, né? Eu não preciso convencê-lo, mas às vezes eu me esqueço. Então, por exemplo, dá um exemplo disso. Estou passando uma aflição, sei lá, de doença. Aí eu vou orar trazendo à memória as coisas que Deus já fez, não porque eu preciso lembrar Ele, mas porque isso vai fazer bem para mim. Então eu vou dar um exemplo. Jesus, oh Jesus, o Senhor que é maravilhoso, que curava cegos, que curava leprosos, que repreendia o espírito mal de endemoniados. Jesus precisa que eu fale isso para ele lembrar? Não, mas é bom para mim. Então meu conselho para você quando você for orar não comece orando o seu pedido, não faça isso. Comece reconhecendo quem Deus é dentro daquela sua necessidade. O Pai Nosso é um exemplo. Antes de ele começar a pedir, ele começa a falar: Pai Nosso, que estás no céu, seu nome é santo, santificado seja o teu nome. Ele começa primeiro a reconhecer quem Deus é.
Dentro daquela necessidade, quando você reconhece quem Deus é um jeito de você dizer para sua própria alma: ei, sua anta, sua topeira, nervosa e ansiosa, sabe de quem que nós estamos falando? Sabe com quem nós estamos falando? É aquele lá, é o poderoso, é aquele que cuida, é aquele que restaura, é aquele que sustenta. Só isso, cara, já te traz o ânimo de vida. Saber que Deus me conhece pelo nome e que comigo ele trata individualmente, esse é um tipo de pensamento que nós temos que acordar com ele. Não, a gente tem que acordar já pensando nisso. Tem gente que fala assim, cara, eu vi uma foto esses dias, onde um cara postou uma foto do Sol, gigantesca, uma escala, né? O Sol, aí tinha lá Júpiter, aí ia diminuindo e tava lá o planeta Terra, era um punzinho cósmico ali. E aí uma setinha. E o cara falando assim, você está aqui. E aí depois ele pega, né, o tamanho dos planetas e tal, da galáxia e fala, e você ainda se acha alguma coisa. E não é que eu me acho mesmo, cara? Porque o criador disso tudo me conhece pelo nome. Tá entendendo, Linéia? Linéia tá picotando banana. Tá um cheiro aqui na minha casa. Daqui a pouco vai juntar aqueles mosquitinhos safados. Sabe? Que lá brota, né, velho? Que lá brota do tijolo. Você põe uma fruta, tá um mosquitinho. Você tá no deserto, tá um mosquitinho. Tá no inferno, tá um mosquitinho. Misericórdia, no inferno não. Mas o mosquitinho tá lá. E a barata que voa. E o pombo de manhã. Fica fazendo... Prrr, prrr, não deixa de dormir. Mas isso é importante para quem se acha muito também, né? Às vezes as pessoas se acham mais que os outros. É bom ter humildade nesse sentido, né? Pra gente ter o pé no chão. A Linéia está dizendo que isso não tem a ver com ser desumilde. Eu não estou falando de desumilde. Eu estou falando de gente que se acha. Eu estou falando de você reconhecer e entender a preciosidade que é, o privilégio que é Deus te chamar pelo nome, te chamar de filho. Isso é maravilhoso demais, meu Deus. E quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro, Pedro, vá ao mar alto e lance ali as vossas redes para pescar. E Pedro disse para Jesus, mestre, interessante que aqui Pedro ainda parece que ele ainda não tinha reconhecido Jesus como Senhor. Jesus, ele ainda chamava Pedro ainda chamava Jesus de mestre. Você vai ver que considerar Jesus mestre é ótimo, mas nem todos que consideram Jesus mestre o têm como Senhor, nem todos. Jesus chamava Jesus de mestre. Judas, eu estou confundindo tudo. Judas chamava Jesus de mestre. Os fariseus chamavam Jesus de mestre, mas eles não tinham Jesus como Senhor. Entende? Jesus falou então, mestre. Pedro falou, mestre. Nossa, cara. Vocês falam junto comigo. Eu tô perdendo a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, velho. Tô ficando velho. A idade chega, né, gente? Aí ele falou o jovem rico. O jovem rico também falou mestre. Não tinha Jesus como Senhor. Mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Mas olha aqui. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Cara, Pedro, ele estava cansado. Pedro, ele estava desanimado. Ele estava um pouco de raiva, quem sabe. Porque ele passou a noite pescando e não pegou nada. E aí chega Jesus e fala para ele, lança a rede. Fala, mas Jesus, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a noite inteira? É para eu continuar fazendo o que eu fiz e não deu certo? Senhor, o Senhor está dizendo uma coisa que eu já tentei e não deu. Insiste em oração pelo seu casamento, mas eu já fiz isso há tantos anos. Insiste em oração para andar em santidade, busque a Deus, mas eu já tentei tantas vezes. Pega a Bíblia para ler, mas eu já tentei e não entendo. Cara, de desculpas, o inferno está cheio. Mas Jesus, ele chega e fala, ok, eu sei que você tentou, mas agora vamos tentar junto comigo? Vamos tentar, baseado na minha palavra, vamos crer na minha palavra, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você crer e fazer. Quando você faz, você está confiando nas forças das suas mãos, mas quando você crê nas promessas, crê na palavra do Senhor e faz, aí você está confiando não na sua mão, mas você está confiando na promessa na sua vida. É diferente. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, joga, mas agora é porque eu estou mandando, porque agora eu estou comigo. Então Pedro fez assim e colheu uma grande quantidade de peixes, que até lhe romperam as redes. Então você vê que quando é com Jesus é super abundante.
quando você vê com Jesus, quando você vai com Jesus, até aquilo que não deu certo passa a dar. E pode ser que aquilo que dava certo não dê. Por quê? Porque Deus ele corrige rotas, tá? Ele vai fazer o que for melhor. Não é o que a gente acha melhor. Então eu acho interessante porque quando eu me baseio nessa experiência de Pedro, de fazer, lançando como base a promessa, a palavra, aí é certeza que vai acontecer o que Deus quiser. Eu vou dar um exemplo disso para vocês num outro texto, que é o texto que eu carrego toda a minha vida. Eu carrego esse ensino aqui, cara, que mudou minha vida, e eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui a partir de Lucas capítulo 5. Diz assim. Jesus, cadê? Aqui, a partir do verso 25, ok? Vamos dar um pause nos comentários. Dani, quando oramos, Jesus não está conosco todas as vezes? Sim, Ele está conosco. Mas muitas vezes nós não estamos baseando a nossa fé nas escrituras. Muitas vezes a gente está baseando no que a gente acha. Tem gente que fala assim, ó, em nome de Jesus, coisas que não são em nome de Jesus. E não é só porque você disse em nome de Jesus que vai acontecer. Só vai acontecer quando você diz em nome de Jesus algo que Jesus queria. Então é para você ter certeza do que você pode profetizar, profetiza a palavra. Deus ele prometeu, está na escritura, então você pode profetizar e crer. Apesar de Jesus estar comigo, muitas vezes as pessoas elas não têm à disposição delas o conhecimento das promessas. Então o João Batista está perguntando assim, por que a minha vida de cristão não vai para frente? Cara, tem muitas respostas para isso. Primeira resposta, não é o tempo de Deus ainda. Segundo, não estamos fazendo a nossa parte o suficiente. Terceiro, estamos em algum lugar que Deus não quer que a gente esteja, fazendo algo que Ele não quer que a gente faça, nos envolvendo com planos que não são os dele para nós. Pode ser que não estejamos ainda maduros o suficiente. Pode ser que a gente ainda esteja preso em algum tipo de pecado oculto. Pode ser que a gente ainda esteja preso em algum tipo de trauma ou algum tipo de desânimo. Pode ser que a preguiça esteja nos segurando. Vou dar um exemplo simples que eu não estou dizendo que é o caso do João, porque eu não o conheço, tá? Pelo amor de Deus, não é nada pessoal. Mas eu tô lá orando para passar num concurso. Deus me ajuda a passar no concurso. O meu vizinho é ateu, não crê. E ele está estudando muito para fazer o concurso. Ele está se dedicando. Eu não. Eu acordo, oro e vou jogar videogame, assistir Netflix, vou dar comida para pombinho, né? Ele vai passar e eu não vou. Ele vai passar, porque a oração não substitui a responsabilidade humana. Não faça isso. A oração, o clamor, é a base para que tomemos uma atitude. Mas uma oração sem atitude é uma oração inválida. Você tem que orar para aquilo que Deus ele não espera que você faça. Por exemplo, briguei com a minha esposa. Fui lá e xinguei a Elinéia. Errei, ela não fez nada, eu fui lá e fiz uma besteira. Adianta eu ficar orando para Deus fazer a Elinéia me perdoar? Senhor, faz a Elinéia me perdoar. Senhor, faz a Elinéia... Cara, eu que tenho que levantar o traseiro do sofá, ir lá e falar, Eli, ó, mandei mal, perdão, desculpa aí, tá? Tem paciência com o marido e tal. Porque eu que errei, não foi Deus que errou. Então eu tenho que orar, mas agir. Eu acho que é impossível uma pessoa que ela anda em santidade, ela anda em obediência, ela faz a parte dela. É impossível que essa pessoa, na hora certa, ela não vá prosperar. E eu não estou falando de ficar rico, eu estou falando de viver uma vida abundante. Eu acho que é impossível. Creio que é impossível. Porque senão Jesus estaria mentindo. Deus não erra, Deus não está errado. O que está errado é a gente. Nós temos que descobrir aonde. Nós temos que descobrir aonde e pedir para Deus revelar. O próprio Davi fala isso no Salmo 19. Ele fala, Senhor, olha, mostra para mim até o meu pecado oculto, porque olha, se tem alguma coisa que eu estou errando e não estou sabendo, me mostra, porque eu quero estar pleno diante da sua presença. Imagina que Deus, ele é uma fonte inesgotável de energia. Inesgotável, inesgotável. Ele é um gerador de 330 volts. Aí eu coloco um fio nesse gerador, mas nesse fio tá cheio de corte, tá cheio de emenda, tá cheio de coisa atrapalhando. O gerador tá perfeito, mas a minha recepção não. Por quê? Porque tem um monte de coisa no meio do caminho incomodando. Assim é com pecado, assim é com trauma, assim é com vício, assim é com falta de interesse, assim é com preguiça, assim é com... É a maldita síndrome de Gabriela, né? Maldita síndrome. A pessoa, ela tem um problema, Deus já mostrou o problema, e ao invés de
não aceitar o problema, ela justifica o problema. Ah, não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu não vou mudar mais, eu tô velho já, não vou conseguir, já tentei, não dá. Parabéns, você acabou de entrar na ala da incredulidade. E na incredulidade não tem mudança de vida nenhuma. É necessário crer para ter a vida transformada. Essa mulher, olha só, ela estava há 12 anos tendo um fluxo de sangue. Mulher, toda vez que você lê Jesus tratando com uma mulher, é Jesus tratando com a igreja. É impressionante. Todas as mulheres do Novo Testamento são figuras da igreja. Uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aqui está falando de uma igreja que por muitos anos tinha um pecado que a atrapalhava. Essa é a figura. Tá? Eu tô fazendo aplicação pessoal do texto. Já ensinei para vocês várias vezes, né? Aplicação literal, pessoal e profética. Eu tô fazendo aqui uma pessoal / profética da igreja. Uma mulher, uma igreja, que há 12 anos, ou seja, por muito tempo, tinha um fluxo de sangue, um problema de pecado. E que havia padecido com muitos médicos e gastado tudo que tinha, não lhe aproveitando em nada, antes piorando. Ou seja, uma pessoa, e aqui quando eu digo a igreja, eu estou falando de pessoas, tá? Pessoas crentes. Pessoas crentes padeceram com muitos médicos. O que são muitos médicos? Muitos senhores, muitos pastores, muitos líderes, muitos mestres, muita gente dizendo é isso, é aquilo, eu acho, Deus mandou dizer, e quase nada assim está escrito. E despendendo tudo que tinha. Isso aqui está falando não só de dinheiro, não, mas está falando de ânimo. Está falando de ânimo de vida. Eu já gastei meu ânimo, minha vida, tentando ir atrás de senhores, de denominações, de congregações. E o que acontece? Só piorou minha vida. Não me aproveitou em nada. Estou cada vez mais lascado. Enquanto o seu interesse for estar numa igreja para você ser cuidado por uma pessoa, no sentido de colocar aquela pessoa como intermediário entre Deus e você não cresce. Colocar um intermediário entre Deus e mim é um atestado de infantilidade constante. Quem entra na igreja precisa ser cuidado? Com certeza. A pessoa entra, ela precisa ser ensinada, tratada, consolada, corrigida. Mas depois de um tempo, é urgente que você aprenda a andar com suas próprias pernas. Senão você vai ser sempre uma pessoa limitada, sempre uma pessoa que vive da revelação dos outros. Você não tem a sua. Você precisa de terceiros. Então essa mulher, ela não tinha ido direto no médico dos médicos. Ela não tinha ido direto no Senhor que a curava. Ela tinha ido atrás de senhores. Isso aqui é uma figura de crente que ao invés de ir atrás de Jesus, vai atrás de mestres. E considerando esses mestres como os senhores das vidas delas. Tenho pastores, tenho pessoas que me cuidam, que me ensinam, que me exortam. Mas se eles desviarem, a minha vida não vai mudar em nada. Porque a minha firmeza não é neles, a minha firmeza é com Jesus. Não misture as coisas. E ela não tinha ido atrás de Jesus, ela não tinha intimidade com Deus. Isso aqui é uma pessoa crente que não tinha intimidade com Deus. Gastou tudo que tinha com muitos mestres, com muitos médicos. Mas aí então ela ouviu falar do próprio Jesus. E veio por detrás. O que é de trás? Imagina a cena, Jesus ele era o popstar do momento, ele era o Leonardo DiCaprio da época. Ele era a Beyoncé, sei lá. Por que eu falei Leonardo DiCaprio, né? É porque eu leio o Leonardo que está aqui no sofá, na hora veio Leonardo DiCaprio. Ele era o popstar da época, ele era famoso, ele era conhecido. E sempre como acontece com pessoas conhecidas, os poderosos querem aparecer juntos das pessoas conhecidas. Eles querem sair na foto, eles querem postar fotinha no Instagram junto e pedir para marcar, para roubar ali compartilhamentos e seguidores. Então, Jesus não estava cercado de pessoas que o amavam. Jesus estava cercado de interesseiros, de pessoas midiáticas, de pessoas que queriam as bênçãos, mas não queriam amizade com ele. Essa mulher, no desespero, ela queria Jesus. Ela não queria ser conhecida, ser reconhecida. Ela era uma mulher dentro da sociedade, né, da condição social da mulher. Nesse contexto, uma mulher que por 12 anos ela tinha um sangramento, você não vê falar do marido dela. Muito provavelmente, essa mulher era solteira. Porque ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia não diz que ela gastou o que o marido tinha, ela gastou o que ela tinha. Essa mulher, aparentemente, ela é solteira. Então, uma mulher solteira, sangrando, sozinha,
Cara, essa mulher, ela era absolutamente rejeitada. Ela não tinha ninguém para ajudá-la. Então ela não chega na frente. Ela não chega querendo ser reconhecida. Ela não chega querendo ser aplaudida. Ela não chega querendo se colocar como uma brilhante. Eu tenho um horror de pastor que acha que é popstar. O cara chega só na hora do culto, sai, pega a ofertinha, vai embora, não anda com o povo, não ora com o povo, não abraça, não se mistura, são inacessíveis. Isso é ridículo. Jesus era acessível. E essa mulher, ela foge de todo esse glamour midiático e ela vai por detrás. Ela fala, olha, eu não ligo em aparecer, eu não quero que o meu nome seja engrandecido, eu só quero tocar no meu Jesus. O que eu quero é tocar em Jesus. E ela vem por detrás, entre a multidão. Olha que interessante, ela não é uma da multidão. Você vê que a Bíblia separa multidão, crentaiada, ó, evangélicos e católicos, multidão. Pá, Deus não tá nem aí. No meio da multidão ele olha o filho, ó, ali tem filho, ali é filho, esse é filho, essa é filha. Conheço pelo nome. Multidão não me impressiona. Jesus não vem atrás de multidão, Jesus vem atrás de adoradores. É muito diferente. Aí ela vem no meio da multidão e aí ela vai lá e toca nas vestes de Jesus, dizendo para si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Esse texto, por muitos e muitos anos, ele me assombrou. Não é uma palavra boa, mas eu não sei achar uma outra melhor. Ele ficava na minha mente porque eu não entendia o porquê que essa mulher foi curada. Por que ela foi curada? Toda vez que eu perguntava isso pra alguém dizia, não, porque ela teve fé. Eu falei, mas fé não é assim. Se eu tiver muita fé, que essa tampinha de garrafa eu vou colocar no meu olho, e se eu não tivesse olho, né? Não tenho olho, finge que eu não tenho olho. Aí eu vou colocar essa tampinha de garrafa, e eu vou ter muita fé que ela vai virar um olho. Você acha que vai virar? Você acha? Finge que eu não tenho esse olho, tá? Perdi o olho. Fui pescar, enganchou o olho, não, só arrancou. Eu tenho muita fé que essa tampinha, caramba, velho, essa tampinha vai virar meus olhos. Você acha que isso não vai resolver? Isso não vai acontecer. Porque fé não significa um pensamento positivo e muito forte que transforma o meu desejo em realidade. Isso não é fé, velho. A fé, ela é firmeza nas palavras de Deus. Eu quero ler Hebreus 11. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu tenho que ter um firme fundamento em alguma coisa. Em alguma coisa que se espera. Se é alguma coisa que eu espero, é porque é alguma coisa que alguém me disse, ou alguma coisa que alguém me ensinou. Eu tenho que ter uma base para depositar a minha fé. Minha fé não é simplesmente, eu acho que a tampinha vai virar uns olhos e eu vou ter fé e ela vai virar os olhos. Não vai, velho, não vai. Não vai por quê? Porque para eu ter a minha fé, que não é minha, na verdade é a de Jesus em mim, ok? Eu não tenho fé. É o Espírito Santo que brota no meu coração a fé. Fé é dom de Deus. Para que essa fé seja manifestada de uma forma palpável, né? Uma forma empírica, eu preciso que ela esteja baseada em alguma coisa que realmente Deus vai garantir que vai acontecer, porque Ele prometeu. É assim que funciona. Essa mulher, ela não foi curada porque ela achou com muita força que tocando nas vestes ela seria curada, mas porque existia uma promessa de que ele traria cura nas suas vestes. Existia essa promessa. Olha aqui, Malaquias capítulo 4, olha só que interessante. Para vocês, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso aqui é uma figura do Messias. Jesus é o sol da justiça, Jesus é a luz desse mundo. E ele trará cura nas suas asas. Só que olha que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, Bíblia Português. bibliaportuguês.com é um site. Você vai vir aqui no interlinear. Você vai colocar aqui Malaquias, capítulo 4. Aí eu vou colocar aqui o texto inteiro, ó, Malaquias capítulo 4, olha aqui o verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, vai se levantar o sol da justiça
Righteousness. É bonita essa palavra, né? Righteousness. E ele vai trazer cura aqui, ó, nas suas canaf. Clica na palavra canaf. Olha só o que ela quer dizer. Não é aqui não, é no Strong. Canaf 3671. 3671. Ele trará nas suas... Cadê aqui? Extremidades. Ó a tradução aqui. Das suas vestes. Tá vendo? Ele é usado como trará cura nas extremidades da sua veste. O dia que o Dionei postou esse texto, inclusive, fica aqui a curiosidade, eu conheci o Dionei por causa de eu pesquisar esse texto na internet. Eu estava pesquisando sobre esse texto, sobre a cura da mulher com fluxo de sangue, caí no blog dele. Dionei, bota aí o endereço do seu blog para mim, por favor, para não falar errado. E eu cliquei e eu falei, cara, encontrei a minha resposta. E pra glória de Deus, acabei ficando amigo do Dionei. Hoje é um dos melhores amigos que eu tenho, um dos caras que eu mais amo. E, enfim, Deus sabe tudo que faz, né? E eu entendi, cara. Pela primeira vez fez todo sentido. Lançar a rede. Por causa dessa palavra eu lançarei a rede. Ou seja, por causa desta promessa, eu vou tomar uma atitude. Porque existiu uma palavra de Deus, então eu posso tomar uma atitude em cima. O blog do Dionei, para quem quiser ver, é DCV, de Dionei Kleber Vieira, Corp, de Corporation. Dionei Kleber Vieira, dcvcorp.com.br. Indico com total paz de espírito que vocês serão muito edificados. Pode ler sem... medo de errar. Ok? Então voltando, por que então essa mulher foi curada? Foi porque ela tomou posse do que já era dela. Olha que interessante esse texto aqui, ó, de Efésios 1, eu acho que é o verso 3. Ó, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nos abençoou. Ele não diz que ele vai nos abençoar. Ele disse que ele já nos abençoou. Então as promessas de Deus para a nossa vida não vão acontecer. Não está querendo dizer, olha, Deus vai fazer algo na sua vida. Eu não gosto dessa frase. Jesus vai fazer. Não, ele não vai fazer. Ele já fez. Já está pronto. No nosso estoque celestial já está lá. As promessas da sua vida. O Alan Carvalho acabou de comentar. Um amado meu querido lá da Bahia. Vitória da Conquista. Meu agrônomo preferido. Tá lá. As promessas para a vida do Alan e da esposa já estão lá. As caixinhas. O que está esperando? O que Deus está esperando? Duas coisas. Primeiro, três na verdade. Primeiro, tempo certo. No tempo certo aquela caixinha está disponível. 2, ele está esperando o Alan estar pronto para colher aquilo que é dele. E 3, ele está esperando o Alan ter atitude de fé. Tomar posse do que é dele. Ir lá e clamar, ir lá e tomar atitude, ir lá e colher. Simples assim. Muitas vezes nós não oramos usando as promessas como base. Então se a gente não sabe o que Deus prometeu, como é que eu sei o que pedir? Por isso que é precioso você conhecer as Escrituras. É precioso você saber o que você pode pedir do seu Senhor. Olha só aqui, quer ver? Vamos terminar o texto dela aqui. Se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do sangue. Na hora ela foi curada. Mas o que é muito interessante é o que Jesus diz. O que Jesus diz aqui é a coisa mais linda, ó. Então Jesus, conhecendo que... Aqui a palavra está sendo virtude. Eu não gosto muito dessa tradução. A palavra em grego aqui é dunamis, ou dínamo, né? Que é a palavra para dinamite, para poder, para explosão. Então Jesus ele fala, ó, Jesus conhecendo ou sabendo que poder tinha saído de si mesmo, virou para a multidão e disse, quem me tocou? Cara, Jesus ele não precisava
perguntar, ele sabia. Ele perguntou porque ele quer usar as nossas curas e as nossas bênçãos, ele quer usar como testemunho público. Jesus, ele não precisava saber quem era aquela mulher, mas ele queria que as pessoas vissem aquela mulher. Ele queria que as pessoas olhassem que aquela mulher simples, rejeitada, ignorada, uma pobre coitadinha, ela não se fechou no seu casulo de sofrimento. E ela foi, ainda que rastejando, eu vou encontrar Jesus. Ainda que rastejando no meio da multidão, que ninguém saiba quem eu sou, que ninguém se importe com a minha vida, que ninguém dê bola pra mim, mas eu vou encostar em Jesus e a minha vida vai ser transformada. E Jesus fala, quem foi? Se manifesta aí para as pessoas verem. E então disseram os seus discípulos, olha só a zombaria. Jesus ainda ele ouve dos discípulos, mas multidão tá te apertando, como é que o senhor pergunta quem me tocou? Para você ver que quando Deus quer fazer uma coisa para você, você não precisa que ninguém concorde, você não precisa de pessoas do seu lado. Muitas coisas que eu decidi na minha vida e eu fiz foi sozinho, sem encontrar apoio, porque eu tinha certeza absoluta que Jesus estava comigo. Quando você está na dúvida, busque conselhos. Quando você precisa tomar uma decisão, ore, busque conselhos, ouça. Mas quando você tem certeza que Deus é contigo, ainda que o inferno se levante contra, vai, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir esse negócio. Então a multidão aqui, os próprios discípulos falavam, Jesus, o senhor está de brincadeira, tem um monte de gente te tocando. Mas muita gente toca em Jesus, mas é diferente, cara. É muita gente que ora, tem muitas orações. Tem muita gente que ora, mas são algumas que tocam o coração de Deus. É diferente. Muitas orações chegam nos seus ouvidos, mas algumas orações tocam o coração de Deus. É muito diferente. Lígina, rapaz, como eu posso abençoar a vida de vocês? Ô amada, não sai daí não, no finalzinho eu vou falar, tá? Nos últimos 5 minutos eu falo disso. Tá bom? Não sai daí não, aguenta aí. Eu vou pôr... eu tenho meu e-mail aqui, tá aqui no texto, ó. daniel.sade@uol.com.br. Eu te mando as crônicas. Lá tem os dados e no finalzinho eu ponho o Pix. Eu não gosto de misturar para não parecer que o interesse é dinheiro, porque Deus que deu... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O dia que o interesse da minha vida for financeiro, que o Senhor me mate com o maior sofrimento possível. Que eu sofra com dos 20 câncer. Se o meu interesse na vida de vocês for financeiro. Que o Senhor me faça sofrer. Se em algum momento da minha vida eu trocar o amor que eu tenho pela conversão de almas por dinheiro. Fica aqui registrado. Diante de Deus esse negócio. E ele olhava em redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo. Que vontade de dar um abraço nela. Caramba, velho, que vontade de dar um abraço nessa mulher, velho. Vontade de falar para ela que ela não estava sozinha. E não estava, né? Jesus estava com ela. Aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus. Olha, prostrou-se. Essa mulher é um exemplo, cara. Isso aqui, cara, caramba, velho. No próximo dia das mulheres, eu vou honrar essa mulher aqui. E disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, olha aqui a palavra, ó. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal. Jesus não disse que fui eu que te salvei. Você percebeu? Jesus não fala, vai em paz, eu te curei. Vai em paz, eu te salvei. Ele não fala isso, ele fala, vai em paz, a tua fé. Que fé? A confiança que foi gerada no teu coração porque você confiou nas minhas palavras. Isso é fé. Isso colhe. Isso muda a nossa vida. Você pegar uma promessa, você tomar posse dela e aplicá-la na sua vida. Isso transforma. Isso transforma a tua história. Isso transforma a sua história. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Eu quero orar com vocês. Eu ia falar mais coisas, mas... Não, eu vou falar. Vou falar. Tá bom. Uma vez, eu tava passando um momento muito difícil na fábrica. Muito difícil. A Volkswagen foi uma bênção do Senhor porque me deu as condições para eu ter dinheiro para poder começar a pagar o apartamento. Ela me deu condição de pagar o meu casamento, né? Então eu tive condições. Meu carro, casei com um carro pago, graças a Deus.
na época da fábrica, então eu sou muito grato pelas condições que Deus me deu através da fábrica. Mas ao mesmo tempo foi muita angústia. Era muito, muito pesado. Emocionalmente era muito pesado. Mas o Senhor sabe de tudo. Foi bom enquanto durou. Graças a Deus hoje eu consigo me dedicar 100% ao Evangelho. E não preciso ficar com a mente dividida entre Volkswagen e Evangelho. Mas nesse momento eu estava muito aflito. Muito aflito. Era um problema, pessoas se virando contra mim, amigos que eu achava que eram amigos se virando contra. Pessoas que eu achava que eram meus aliados, eu descobri que tiravam foto minha e denunciavam, sendo que eu estava fazendo algo que me mandaram fazer, e não porque eu queria, mas que eles estavam denunciando como se eu estivesse roubando informação. Foi um horror aquela época. E eu cheguei em casa e eu fiquei muito mal, cara. E eu comecei a orar sobre isso, né? Senhor, tá muito difícil, o Senhor tá me tratando, o que tá acontecendo, né? E fiquei com essa palavra, com esse tipo de oração. E eu entrei na TV e liguei. E eu gosto muito de documentário de natureza. Eu gosto demais de planta, de animal. Inclusive, com uma curiosidade, eu sei o nome de uns 200 dinossauros. E sei qual é cada um e sei desenhar cada um. Olha que nerd, né? E aí eu tava assistindo no Discovery. Eu não lembro se era Discovery Channel ou Animal Planet ou alguma coisa do tipo. E ele estava fazendo uma reportagem sobre as árvores chamadas sequoias. A sequoia, eu vou tentar pegar aqui uma foto, quem está no Face vai ver. Olha o tamanho que é essa árvore. Olha aqui, perto do ser humano, vocês conseguem ver aqui? Abrindo uma nova janela. Olha só o tamanho dessa parada. Gente, o cara é uma titiquinha de galinha perto do tronco da árvore. Tem uma floresta nos Estados Unidos dessas árvores. Tem uma floresta muito grande só dessas árvores. E é um ponto assim. Como é que chama? Um ponto de turismo muito conhecido e tal. Só que as sequoias estavam morrendo, velho. Elas estavam morrendo. Por quê? Porque as árvores no entorno dela, em volta dela, estavam crescendo muito. Ervas daninhas, pequenas árvores, pequenas plantas. E quando chovia, os nutrientes não chegavam até a sequoia. Eles paravam nessas outras árvores. Essas outras árvorezinhas roubavam e sugavam toda a energia dessas árvores. E começaram a fazer estudos, porque as árvores estavam morrendo. E falei, como salvá-las? Aí, não, vamos cortar as plantas. Não, mas não vai dar tempo, cresce muito rápido. Vamos colocar um animal que come. Mas vai dar desequilíbrio biológico. Vamos criar e conversa e discute, não sabe o que fazer. Aí um senhorzinho, um guarda florestal, chega e fala assim, olha, eu já vi muito trovão bater nessas árvores e elas pegam fogo e criam um incêndio na floresta, um raio, né, um relâmpago, sei lá. Que eu não sei exatamente a diferença entre um e outro, vou descobrir, depois eu falo. E aí pega fogo, mata tudo e a sequoia não acontece nada, porque o tronco dela é grosso. Então eles fizeram o que? Eles colocaram um incêndio proposital, controlado. Esse incêndio varreu a floresta, matou todas as plantas e as sequoias continuaram em pé como se nada tivesse acontecido. Então naquela palavra, quando eu comecei a assistir aquilo, a palavra que Deus trouxe no meu coração foi esse texto de Hebreus capítulo 12. Veja bem, a palavra diz, ainda uma vez, mostrando a mudança do que é móvel. Ou seja, abalando o que é abalável, queimando o que é queimável, como coisas feitas, como coisas passageiras, como coisas terrenas, como coisas não celestiais, para que as inabaláveis permaneçam, para que as celestiais permaneçam. Por quê? Porque nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso nós temos que reter a graça. E através da graça podemos servir a Deus agradavelmente, com alegria. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em outras palavras, o fogo, a situação de crise, o incêndio, o tratamento, ele é um fogo consumidor que vai consumir, ele vai tirar, ele vai eliminar, ele vai te livrar de coisas que não estavam
sendo saudáveis para a sua vida, que você não percebia. Quem olhava de fora aquela floresta cheia de arvorezinhas, achava que estava tudo bem, lindas. Porém, aquelas arvorezinhas estavam matando as sequoias. Lembro da história de um amigo que ele achou um gatinho na rua, já contei várias vezes, e o gatinho lindo, mas cheio de carrapato, e ele estava puxando os carrapatos. Cada carrapato que ele puxava, o gato dava um grito de dor, e o gato achava que o menino estava fazendo mal para ele. Quando na verdade o menino estava amando e limpando aquele gato. Então Deus ele abala, ele permite um abalar, ele permite a crise, o fogo, que dói. O arrancar dos carrapatos dói, mas o arrancar dos carrapatos é saúde para que nós não tenhamos as nossas energias roubadas e ceifadas por aqueles que não nos amam ou por aquilo que é abalável e passageiro. Querendo dizer o quê? Que o que é de Deus para a sua vida permanece. Como que eu passo pelos momentos de crise? Trazendo à memória o que me dá esperança. Como é que eu passo pelos momentos de briga, pelos momentos de tristeza, pelos momentos de medo, pelos momentos de ansiedade? Como é que eu faço? Ouça mais a voz das promessas do que a voz do mundo. Será que você não está vendo jornal demais? Será que você não está lendo notícia ruim demais? Será que você não está puxando assunto ruim demais? Será que você não está disseminando pânico demais? Será que você não está seguindo gente que te traz muito medo? Será que não está sendo... Será que não tem muitos carrapatos na sua mente, cara? É hora de voltar para a sã doutrina. É hora de voltar para a promessa. É hora de voltar para o não temas, eu sou contigo. É hora de voltar para o você não está só, mas eu estou com vocês até a consumação dos séculos. É hora de você voltar para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansa. Isso, essa firmeza no que Deus disse. Alexandre está citando Colossenses 3. Pensar nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Traga as coisas do alto para a sua vida. Viva crendo nas coisas do alto. Creia e tome atitudes. Confia e haja. Em nome de Jesus. Quero orar com vocês para terminar. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude que os dias são maus. Nos ajude, Senhor. Senhor, queremos reconhecer que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o maravilhoso das nossas almas, o Senhor é o poder, o Senhor é o consolo, o Senhor é a resposta, o Senhor o Senhor é o milagre, Jesus, o Senhor é o milagre. Senhor, pessoas que estão precisando de cura, Senhor, manifesta o milagre em nome de Jesus. Pessoas que estão precisando de emprego, manifesta o milagre em nome de Jesus. Pessoas que estão precisando de paz mental, manifesta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos ensine a caminhar nas suas promessas, para que nós tenhamos uma vida saudável e feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente querida, amo vocês. Eu quero deixar aqui, eu não gosto, mas eu quero deixar aqui o número do Pix, tá? Esse aqui é o meu CPF. Eu vou colocar aqui no pessoal do Instagram. E o meu e-mail, para quem quiser receber as crônicas. A última que eu escrevi sobre Jesus, Jesus ser a nossa videira verdadeira, ficou muito legal, graças a Deus. Se você quiser abençoar essa obra, mas por favor, me manda um oi, se você abençoar, porque eu preciso duas coisas. Primeiro, faço questão de orar por você. Eu amo poder orar e profetizar em cima de quem abençoa. Eu amo fazer isso. E segundo, porque eu preciso declarar o imposto de renda. Tá bom? Essa obra não tem igreja que mantém, a gente não vende, a gente não cobra para ensinar vocês estão tendo cursos aqui de graça, mas quem quiser fazer parte dessa nossa igreja tá aí, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe, até segunda-feira, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você quiser compartilhar, mandar para alguém, você ajuda muito. Curtir, compartilhar, aquele negócio todo, né? Fico muito feliz e outras pessoas são alcançadas. Beijos.